pouquinho de história. Pernambuco sofreu muito com a ditadura militar, muito, muito. Porque Pernambuco tinha as ligas camponesas, tinha uma luta camponesa gigantesca. Tinha o Gregório. Tinha o Gregório Bezerra que quando tem o golpe militar é arrastado pela rua, pelas ruas de Recife, como uma mensagem para o povo de esquerda de Pernambuco, de que, olha, vocês perderam. Então, é um estado que teve muita luta. Paulo Freire de lá. Opa, Agente Secreto, filme de língua estrangeira. Melhor filme estrangeiro. O Agente Secreto em primeirão, olha aqui. Tá aí, ó, o Agente Secreto. Foi apenas um acidente francês, valor sentimental da Noruega. Não peguei os últimos dois. Mas enfim, temos 2 indicações para o Agente Secreto. Achei internacional, que eu falei de língua estrangeira, mas eles disseram filme internacional. Filme internacional. Usaram a expressão filme internacional. Filme internacional, então, e melhor elenco. 2 indicações para o Agente Secreto por enquanto. Agora está saindo melhor filme de animação, direção de elenco. Por enquanto. Né? Agora é animação. Ainda temos mais as principais categorias, ainda o principal ator, a principal atriz de filme de drama e o filme. A melhor filme internacional, isso, 2 indicações agora. E seguimos. Oscar, se eu não me engano, o recorde anterior é de 4 indicações, que deve ter sido com Ainda Estou Aqui, se eu não me engano. A gente já teve o Beijo da Mulher Aranha, foi indicado, gente já teve a Fernandona indicada, a gente já teve Fernandinha e melhor filme estrangeiro, e eu não me lembro qual teria sido a quarta da última vez, né? Da última indicação, da indicação do Ainda Estou Aqui. Agora está edição, né? Montagem, aqui, que eles chamam edição, filming edition. Olha eles lá comemorando. Isso é depois do Globo de Ouro, né? Logo depois do Globo de Ouro. Eles estão fazendo. Eles puseram o troféu no chão. Isso, está ali na frente. Olha, você sabe, o filme que teve 4 indicações ao Oscar foi Cidade de Deus. Cidade de Deus. Exatamente. Cidade de Deus. O Agente Secreto agora pode bater esse recorde com 5 indicações, daí superando Cidade de Deus realmente e buscar essa vitória inédita em melhor filme internacional. Ano passado a gente teve o melhor atriz para Fernanda Torres, melhor filme em língua estrangeira realmente para Ainda Estou Aqui. Então, aqui agora está em efeitos visuais. Então, melhor atriz não foi a Fernanda Torres. Foi a Fernanda Torres que ganhou, ela ganhou o Globo de Ouro. Eu estou me confundindo. Não, eu também estou me confundindo. Olha, é tanto Fernanda prêmio. Torres ganhou o Oscar de melhor atriz. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza, não. Eu sei que melhor filme internacional foi sim. Cinematografia, não temos. Não apareceu aqui. Não temos o Agente Secreto. Não. Vamos para o próximo. Então seriam 5. Então isso. Essa aqui não apareceu. Ator, em papel principal. Esse que Wagner Moura pode estar. Vamos lá. Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke. Deixa pro final. Michael B. Jordan e Wagner Moura. Wagner Moura indicado para melhor ator, como o último dos 5 aqui. Sim. 3 indicações para o Agente Secreto nesse momento. Agora, melhor atriz a gente tem. Falta uma possível indicação, que seria deixa eu dar uma olhada aqui. Que seria, a gente já teve melhor roteiro original, que não foi. Então é isso. Mas tem o de melhor filme, na verdade, que pode contar isso. Agora que é o que melhor filme internacional agora. já entrou, melhor ator e melhor elenco. Então não entrou em melhor roteiro original. Então, muito provavelmente, ele se equipare a Cidade de Deus agora com 4 tem direção. indicações. Vamos ver se direção. Então, a gente tem Hamlet, Martin Supreme, Geoff Savage, Paul Thomas Anderson, Joaquim Trier e Sinners com Ryan Coogler. Também não entramos em melhor diretor. A expectativa agora realmente é por melhor filme. Que deve ser o próximo agora. Deve ser o último. Ator, atriz, direção, filme, né? Pela ordem de expectativa. Melhor filme agora. Não, melhor filme, Best Picture ou fotografia? Não, melhor filme. Melhor filme? Então vamos lá. Não, fotografia. Agora você me pegou. Eu acho que porque tem... Agora você me pegou.
F1. Na Best Picture nominee? Eu também não sei se já é o melhor filme. Eu acho que é o melhor filme, até pelo desenho eu também que eles estão colocando. Eu também que está destaque, né? Pode ser sim. Melhor Frankenstein, filme. nesse momento. Terceiro, Hamnet. Quarto. E o último... Hamnet. Não... Marque Supreme, eu não sei se são 5 indicados realmente. São 5. São 5 indicados, então a gente não entra em melhor filme. Não, olha, tem um sexto indicado aqui. Tem um sexto indicado? Ih, será que tem Uma mais? Depois da outra. E o Agente Secreto! O Agente Secreto, então mais de 5, entrou para o melhor filme. Melhor filme, 4 indicações 4 agora, das então. 5. A gente teve aqui agora o Agente Secreto indicado também Então, a melhor filme. Então, já estão em 8 indicações aqui. Valor Sentimental. Exato, porque nessa categoria de melhor filme, acho que entram mais do que apenas os 5 das outras categorias. São 9, 10. 10 ao todo, será? Pelo menos até agora apareceram aqui 10. Então temos 4 indicações. Esse é o resultado final. Aí, ó, todos eles, realmente. E o Agente Secreto aqui, ó, pode colocar aqui na tela para mim? Eu aponto aqui para vocês. Ah, saiu, pronto. Mas estava aqui, olha o tanto de bandeirinha brasileira aqui, ó. Todo o Brasil comemorando. É isso. Então, 4 indicações para o Agente Secreto no Oscar 2026, que será transmitido em 15 de março. E a gente vai estar de olho, mas desde já torcendo por essas 4 indicações. É isso, pessoal. Muito bem. Acompanhamento aqui das indicações ao Oscar 2026 no TVT News, primeira edição. Vamos seguir com a nossa pauta agora? Vamos falar sobre cenário político internacional? Isso porque o presidente Donald Trump continua aprontando, né? Formalizou hoje de manhã a criação do Conselho de Paz de Gaza. Foi na Suíça, no Fórum Econômico Mundial em Davos. Trump disse que o Conselho pode se unir à Organização das Nações Unidas, a ONU, e que fará a primeira reunião desse grupo agora quinta-feira. Other things, we can do numerous other things. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do, and we'll do it in conjunction with the United Nations. You know, I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it. This board has the chance to be one of the most consequential bodies ever created, and it's my enormous honor to serve as its chairman. I was very honored when they asked me to do it. O conselho foi anunciado em 2025, quando Trump revelou planos para acabar com a guerra na faixa de Gaza. Depois, o governo americano ampliou o alcance para conflitos em outras regiões do mundo. Estavam no palco hoje em Davos líderes e representantes de 19 países, entre eles Argentina, Arábia Saudita, Armênia, Azerbaijão, Bahrein, Bulgária, Catar, Cazaquistão, Emirados Árabes Unidos, Hungria, Indonésia, Jordânia, Kosovo, Marrocos, Mongólia, Paquistão, Paraguai, Turquia e Uzbequistão. Líderes de grandes potências ou não aceitaram, como é o caso da China e da França, ou ainda não responderam, como é o caso aqui do Brasil. Vou conversar com a Laura, com o Edu, mas quero chamar nesse momento também o Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da UFABC, que está aqui nos acompanhando. Estava vibrando pelo Oscar também, professor? Bom dia para você. Peraí, o áudio, professor. Acho que você que está mutado. É o botão, velho. Tudo bem. É normal. Bom Pronto. dia, Thalita. Me ouvem? Bom dia, Thalita. Perfeito. Bom dia, Laura. Bom dia, Eduardo. Eu estou vendo um clima de Copa do Mundo, né? A gente vai ter Copa do Mundo, mas a seleção não empolga. Vai ser a Copa no Império, vai ser no Canadá e no México, mas o Oscar parece que o cinema brasileiro tomou conta da preferência popular, como se dizia antigamente. Tô vibrando aqui, até porque são 2 filmes, os 2 últimos, né? Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, que falam da ditadura. Todo mundo está falando disso, mas é muito importante falar da ditadura nesse momento em que querem anistiar os responsáveis, os cabeças do golpe, da tentativa de golpe de Estado. Excelente, eu vibro com isso, vibro pelo filme que está na parada, que é um filme que fala sobre esse período. E o Wagner Moura também, o Kleber Mendonça. Mas vamos adiante.
É incrível, né? Só para finalizar, realmente, o Kleber Mendonça, inclusive, ele é além de um diretor, é um agente político importante. Nas redes sociais, ele é um cara bem importante, tem voz, se manifesta em relação à defesa da democracia, a defesa desse governo, enfim, é um personagem também muito importante. Então, fico muito feliz dele estar sendo exaltado nesse Thalita, momento com a obra dele. Diga. Só um ponto que eu acho muito importante na obra toda do Kleber Mendonça, ele é um dos poucos diretores que não tem aquela estética de novela da Globo. Ele sai disso, acho que é o ponto mais importante, tanto a narrativa quanto a maneira de decupar o filme, o ritmo, não é um ritmo de novela da Globo. Ele inventou um estilo de fazer filme, por isso ele é uma lufada de ar fresco no cinema brasileiro, para além de tudo, para além da temática, dos atores, do elenco, do roteiro, essa questão estética é fundamental nos filmes dele. É isso, viva o Kleber Mendonça e viva o Wagner Moura. A gente vai estar demais aqui na torcida. Não, e as bandeirinhas do Brasil, né? A gente tem certeza de que essas bandeirinhas não vieram de nenhum bolsonarista, são nossas. Sim, sim, tem isso também, As né? bandeirinhas no chat. Tem todo um campo mobilizado em relação a ano isso. que vem. A bandeira do Brasil e é nossa. Ano que vem eles vão mobilizar para tentar emplacar o Dark Horse, tá certo? Pois é, não vamos falar sobre isso. Deixa pra grandes lá. chances dele. O filme do Bolsonaro, Dark Horse, não vai emplacar nada. Vamos lá, professor, vamos falar sobre cenário internacional agora. Quero a sua avaliação sobre esse Conselho de Paz. Trump, no discurso, cita a ONU, vai trabalhar ali junto à ONU, mas a gente tem feito essa leitura aqui, que é uma maneira, inclusive, de buscar substituir a Organização das Nações Unidas nesse momento. Qual a sua avaliação? Olha, dentre todas as ofensivas que o Donald Trump tem feito no mês de janeiro, é difícil dizer qual é a mais ousada e qual é a mais absurda até, porque em 22 dias do mês, ele fez essa ofensiva contra a Venezuela, sequestra Maduro, ameaça e coloca o Irã sob a possibilidade de um ataque muito forte, muito pesado, faz essa tentativa de levar na mão grande a Groenlândia e agora esse caso de Gaza. O caso de Gaza por si, ou seja, por ser um conselho de natureza colonial, por tirar de cena o povo, a população palestina, por fazer tábula rasa da demanda histórica por um Estado palestino, por fazer coro e se somar ao genocídio israelense, para além disso tudo, há algo muito mais grave, que é tirar de cena a ONU. É um grande balão de ensaio, para além de tudo, estou dizendo. Essa adesão significa a ONU não vale mais nada. Ele está criando um Conselho de Segurança inteiramente novo, no qual o poder real é dele. Ou seja, pelo que foi aventado aí, das regras que ele quer estabelecer, isso não está escrito ainda, não está colocado de maneira muito clara, mas ele tem dito, quem comanda esse conselho é ele. Quem tem poder de veto, poder de agenda, poder de pauta é Donald Trump. Não é nem a presidência dos Estados Unidos como instituição, mas é Donald Trump. É gravíssimo, porque isso significa, de vez, implodir a ordem global que foi estabelecida desde o final da Segunda Guerra Mundial. Não é que essa ordem global também não obedecesse à lei do mais forte. Existiam regras que constantemente eram quebradas pela potência hegemônica, pelos Estados Unidos. Seja desde 1971, quando o presidente Nixon acaba com as regras da circulação do dólar como moeda internacional, ou seja, rompe a correspondência entre dólar e ouro no estabelecimento do valor do dólar no mercado internacional, seja pelos bombardeios em Kosovo, em 1998, por cima da ONU, feitos pela OTAN, seja por aquela fraude que o Colin Powell fez em 2003, dizendo que o Iraque tinha armas de destruição em massa e por isso deveria ser feito um ataque. Os Estados Unidos sempre quebraram as regras da ONU, mas aqui não se trata de quebrar as regras da ONU, mas de quebrar a própria ONU. Então, é gravíssimo. O Brasil, se aceitar, vai estar se somando a uma investida bárbara. Eu digo bárbara não no sentido positivo, as pessoas falam, que coisa bárbara. Bárbara de barbárie, de eliminar qualquer tipo de civilidade no sistema internacional. Volto a dizer, civilidade sempre imperfeita. Mas esses países que aderem se colocam na órbita dos Estados Unidos, ou tentando aplacar a fúria imperial dos Estados Unidos,
ou por adesão interesseira, ou por medo de sanções ou outro tipo de ataque de várias normas, de várias ordens dos Estados Unidos. É gravíssimo isso que foi feito essa manhã em Davos. Laura, Edu, Laura. Eu concordo totalmente, e é a cara de pau, né? Porque eles estão falando sobre um território, Gaza, Sim. que tem a ONU, é um tapa na cara da ONU, um absurdo, né? Porque Gaza é reconhecido pela ONU como um território palestino. Sim. Então, não, quem vai administrar somos nós, sou eu, com os meus indicados. Sim. Então, o Jamil Chad divulgou hoje de manhã o plano de reconstrução de Gaza, que é aquele plano que apareceu e que pegou super mal, de construir um resort em Gaza, um imenso resort de alto luxo em Gaza, está sendo retomado agora inclusive com esse comitê aí da paz aí do Trump. Então, sem a participação palestina, sem um representante palestino, sem nada, quer dizer, literalmente é uma força de ocupação de um território que tem dono, é reconhecido pelas Nações Unidas, pela comunidade internacional. Quer dizer, é o Trump escancarando, né, os propósitos coloniais dele, mais ainda, né? Quer dizer, ele tem uma ação contra o Irã em andamento. O Irã está recebendo também uma visitinha de um porta-aviões americano, preparado para intervir ali em alguma hipótese. A Venezuela, que também já foi atacada, e agora Gaza, quer dizer, e a Groenlândia. Então, gente, é isso, quer dizer, o cara não está querendo negociar, ele é a antinegociação, ele é a imposição pela força, pela chantagem e por tudo isso que caracteriza o colonialismo. A gente pensava que isso estava ultrapassado, é incrível isso, né? A gente pensava Sim. que isso, desde as lutas anticoloniais na Europa, na África principalmente e tal, a gente estava achando que não, que isso aí era uma coisa que tinha ficado para o passado. Não, o Trump atualiza tudo isso e com uma fúria e uma voracidade que a gente não via faz muito tempo, né? E assim, diplomacia, teoricamente, né, isso aí a diplomacia se faz com imagens também. E as imagens estão deixando muito claro ali. Símbolo dos Estados Unidos, o símbolo do presidente dos Estados Unidos, o púlpito do presidente dos Estados Unidos, e é o presidente dos Estados Unidos para cá e o resto, a gentalha, né, os trouxas que vieram me apoiar para o lado de lá. Muito triste que a Argentina esteja no meio. Na minha modesta opinião, muito triste que um país como a Argentina, né, que, enfim, gostemos ou não, é o nosso vizinho, né? Irmãos a gente não escolhe, eles nascem com a gente, né? E a Argentina não tem outro jeito. É ridículo, realmente ridículo, e fisicamente, visualmente está deixando esse ridículo bem claro. E tudo muito simbólico, como você disse, né? Ele está usando o Fórum Econômico Mundial de Davos para fazer o lançamento de um Conselho da Paz. A Laura lembrou daquele vídeo que foi compartilhado pelo próprio Trump no ano passado, em que ele mostrava ali a faixa de Gaza como um resort de luxo. Negócio econômico, É um negócio econômico. Quem faz parte desse Conselho de Paz é o genro dele, o Jared Kushner, que é aquele cara envolvido no mercado imobiliário até a cabeça. Então, assim, é para isso que serve esse Conselho de Paz voltado para Gaza agora nesse momento. É o Putin, lembra aquele desenho do Pica-Pau que tem um para mim, um para você. Um para mim, dois para você, dois para mim. São negócios. 3 para você, 2, 3 para mim. É isso aí. São negócios. É isso. Trump, inclusive, ontem, ele recuou da ameaça de impor tarifas de 10% a países europeus, após anunciar um esboço de um acordo sobre a Groenlândia. A mudança de tom veio depois de uma reunião com o secretário-geral da OTAN, em Davos. Mas isso tudo não elimina um impasse com a Europa, que segue rejeitando qualquer discussão sobre a transferência do controle do território da Groenlândia. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou caminhar com vocês aqui para o telão, para a gente dar uma olhada em alguns pontos desse acordo que foram trazidos pelo jornal New York Times. Vocês conseguem colocar essa arte aqui para mim? Tá aí.
Acordo Estados Unidos-OTAN sobre a Groenlândia. Então a gente tem porções de terra. Os Estados Unidos, eles terão pequenas porções de terra dentro da Groenlândia, que serão territórios sob governança de Washington, o que na prática retira a soberania da Groenlândia sobre o próprio território. Número 2, veja só, direitos minerais. Os Estados Unidos estarão envolvidos nos direitos minerais da Groenlândia, operando minas e refinarias com condições especiais de exploração. Rússia e China estão fora. A Rússia e a China não devem intervir de forma alguma nesse território, nesse acordo. E o Golden Dome, que é o Domo Dourado, né? Baterias antiaéreas do sistema do Domo Dourado dos Estados Unidos serão instaladas na Groenlândia. E um ponto final, quinto, controle americano. Os investimentos em infraestrutura apoiados e controlados todos pelos Estados Unidos. Então, esses pontos foram discutidos com a OTAN, que cedeu nesses pontos, mas é isso, o impasse com a Europa continua, porque a Europa nesse momento tem se levantado sem arredar pé. Professora, avaliação também sobre essa situação, sobre esse confronto que se dá nesse momento entre os Estados Unidos, Donald Trump e a Europa. Olha, Thalita, ontem, no final da tarde, começo da noite, quando ficou claro que depois da reunião do Trump com o Mark Rutte, que não iria haver um ataque, ou seja, o discurso dele ele fala isso, que ele não iria usar a força, mas ele iria, de alguma maneira, tomar conta da Groenlândia. Muita gente, muitos analistas começaram a dizer, o Trump recuou, ele recuou da questão da Groenlândia, a Europa se levantou, mostrou espinha ereta. Não me parece que tenha sido isso que aconteceu. Ele colocou a faca no pescoço no discurso de anteontem, ainda na Casa Branca, em que ele ameaça a Groenlândia de ataque, ameaça o território dinamarquês de ataque, mas ele, ao recuar, ele impõe regras muito duras. Ele não está interessado em tomar, em administrar a Groenlândia, aquilo deve ser um trabalhão, botar tropa, tal, um território cuja maior parte é gelo, é inabitável, tal. O que ele quer são as riquezas naturais da Groenlândia, quer estabelecer bases que sejam, como aqui em Alcântara, que sejam um território americano, como são todas as bases americanas no mundo, ninguém pode inspecionar, ninguém entra que não seja autorizado pela Casa Branca, pelo Departamento de Defesa, pelo Departamento de Estado, estabelecer a política de defesa dessas bases e do território, mas mais do que tudo, a defesa estratégica. A Groenlândia está colocada ali no Ártico, entre a Eurásia e o norte o nordeste do Canadá. Então é uma situação estratégica para os Estados Unidos. A Groenlândia, geograficamente, faz parte da América do Norte, se a gente for rígido nessa questão. Então ele toma conta do território, impõe um mecanismo de defesa, impõe o Golden Dome, enfim, ele toma conta do país sem precisar administrar, deixa a Dinamarca administrar, cuidar de arrecadação de impostos, de governança, da burocracia, mas na prática ele estabelece o domínio sobre o poder. Aliás, essa é a concepção moderna, a concepção de imperialismo, em que você não precisa ter a posse territorial de um país, de um estado, de uma porção de terra, para mandar nela. Você faz essa imposição via mercado financeiro, via coação militar, via, enfim, a força bruta que o Trump está exibindo lá. Agora, vamos falar sério aqui. O caso da Groenlândia é uma caricatura do colonialismo, porque dizer que a Groenlândia pertence à Dinamarca, ela pertence... Opa, ela pertence a... Olha, Travou. eu sei o que o professor vai falar, porque eu li as redes dele, eu acompanho o trabalho do professor Gilberto Maringoni. Ele fez uma postagem muito interessante. Há uma disputa agora entre Dinamarca e os Estados Unidos sobre a posse da Groenlândia, mas existiu uma população na Groenlândia, como existia aqui no Brasil, como existiam os indígenas aqui na população, que são, de fato, os donos daquele território. Deixa eu chamar o professor. Professor, eu te acompanho nas redes e eu sabia o que você ia falar por conta da postagem que o senhor fez. Você dizia, né, a Dinamarca e os Estados Unidos estão em disputa por um território que tem um povo que é dono daquela terra, não? Exato, me lembra um pouco, quer dizer, tirando aí, vamos abstrair um pouco a realidade e tal, 1895, 98, na Guerra de Cuba com a Espanha. Cuba era uma colônia espanhola, os Estados Unidos invadem Cuba, fazem uma independência de mentirinha de Cuba e tomam conta do território. Depois só que Cuba passa a ser um país independente, mas é uma disputa por uma colônia dinamarquesa. Agora,
É claro que isso demonstra essa voracidade dos Estados Unidos em reafirmar a sua hegemonia no mundo. Se a gente pensar o seguinte, o Trump está em ofensiva em todas as pontas. Eu disse aqui, eu listei, em 20 dias ele fez 4 ofensivas no mundo. Venezuela, Irã, Groenlândia e agora esse Conselho de Paz. Em um ano, ele, apesar de toda a trajetória que aparenta ser errática, ele está fazendo o que ele anunciou na posse. Ele anunciou que iria tomar conta da Groenlândia, ele anunciou que ia tomar conta do Canal do Panamá, que ia mudar o nome do Golfo do México, que a Venezuela era um problema. Ele está cumprindo cada uma dessas etapas. Agora, por que que ele faz isso? O Trump é talvez o quadro político mais preparado que o Império tem, desde o Ronald Reagan, talvez até antes. Ele pega os Estados Unidos numa situação de descrédito internacional, de desgaste da política imperial e reafirma essa política com base na força bruta. Com o Trump não tem essa história. A história do imperialismo que a gente lembra, do Ted Roosevelt, Theodore Roosevelt governou os Estados Unidos entre 1902 e 1910. E ele tinha a política do Big Stick, do grande porrete. E ele dizia, speak softly and carry a big stick. Fale manso, mas leve um grande porrete com você. Ele está falando quase nada manso e está usando muito mais o big stick, o grande porrete. De imediato tem um efeito brutal para o mundo e assusta os países, infunde pavor entre inimigos e aliados, haja vista a Europa. Agora, quanto tempo dura essa política em que você não pode sempre só usar o porrete? Os países que estão entrando nesse Conselho de Paz, alguns por interesse, claro, mas outros para tentar se aproximar, não ter tarifas, enfim, escapar da voracidade dos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso, só para tentar terminar em uma frase? No longo prazo, os Estados Unidos estão perdendo a sua liderança moral no mundo, que é um dos componentes da hegemonia. Os Estados Unidos são um país hegemônico há 80 anos. E a hegemonia é composta de força coercitiva, de força militar e de convencimento. Durante 80 anos, os Estados Unidos convenceram o mundo de que eles estavam fazendo o melhor para todo mundo, combatendo o comunismo, defendendo valores ocidentais, defendendo a democracia, enfim, defendendo o que eles chamam de nosso modo de vida. Essa ideia de que eles estão defendendo um bem comum do Ocidente está esvaindo por terra. A França tem relutância em aderir, a Inglaterra, idem, outros países europeus não querem aderir a esse Conselho de Paz, essa nova ONU que ele está criando, por exemplo. E aí a violência americana vem com tudo. Opa, travou de novo a violência americana que vem com tudo. Enquanto isso, eu vou aproveitar. Quero ver você, complementa. Não, calma, não é tudo, né? Calma, vamos lá. Não sou nem especialista no tema. Achei muito interessante um ponto que o professor destaca, que é o modo, né, modus operandi, diria a polícia. Né? É muito interessante isso. É big stick, né? Sim. É descarado, e é você que faz aí pra mim. Não sou eu que vou lá fazer, não vou botar minha bota lá. Bota, eles usam a expressão militar, né? Não vou colocar botas americanas lá, porque ele disse que ia tirar o país das guerras. E também não vai colocar lá, muito embora ele falou Marco Rubio vai ser o presidente de Cuba, mas é para agradar o Marco Rubio, que é cubano, né? Ele não está colocando os Estados Unidos lá, ele está mandando fazer e segurando o porrete aqui, que é um método diferente. Sim. Ele já tem as bases, né? Ele já aperta o botão. Para que eu vou tomar conta desse povo marrom? Né? Deixa eles aí, eles que se virem entre eles. Está sendo assim na Venezuela, vai ser assim, de certo modo, não é o povo marrom dos palestinos na Palestina, e também vai estar sendo, pelo jeito vai ser assim na Groenlândia também. A gente brinca que tem pinguim, alguém me ensinou aqui que não tem pinguim lá. Não existe pinguim, não. Não tem outras aves lá que são árticas, não são pinguim. Mas é tudo família pinguim. Tudo família pinguim. Para então, finalizar, os próprios, né, vão tomar conta. Eu vou passar de volta para o professor, mas deixa eu trazer mais um ingrediente, então, para a gente fechar essa avaliação sobre Donald Trump.
O presidente dos Estados Unidos convidou a presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, para uma visita oficial aos Estados Unidos. Esse convite foi feito dias após a incursão ali na Venezuela e o sequestro do ex-presidente Nicolás Maduro por forças americanas. Essa iniciativa sinaliza uma mudança na postura de Washington em relação à Venezuela. Trump afirmou que pretende apoiar uma transição política no país. O governo venezuelano ainda não confirmou data ou formato desse encontro, mas vai de encontro ao que diz o próprio Edu aqui, complementando o professor Maringoni, em relação a isso, aos Estados Unidos não botarem pé naquele território, mas de alguma forma tentar controlar a política daquele local. Com o porrete, com a chantagem, então, né? Que é típica de Trump, inclusive. Isso que é interessante. Sim. Porque tinha o dinheiro e o discurso, como estava lembrando o professor. Não, nós estamos aqui para defender a democracia. Não, nós queremos é o petróleo mesmo. Dá o petróleo aí, mas toma conta dos seus índios. Né? Usando a linguagem dos americanos, evidentemente. É isso. É um novo modo de trabalhar Sim. de acordo com a gentileza desse sujeito aí na tela. Professor. Olha, eu faço cor aí com o que o Eduardo falou. Os Estados Unidos não precisam controlar organicamente a Venezuela ou qualquer território, mas tem formas de pressão muito pesadas. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa que nós estamos falando aqui, o tópico anterior do Oscar e essa discussão sobre o Trump. Olha que coisa impressionante é a hegemonia dos Estados Unidos ainda em vigor. Nós acabamos de estar vibrando com o Brasil estar no Oscar, que é uma premiação da indústria cultural dos Estados Unidos, ou seja, do establishment americano. Não é, claro, republicano, não é do Trump e tal, mas faz parte do establishment da indústria há mais de 100 anos. E a gente tem a repulsa pela política objetiva do Trump nesse mesmo período. São duas faces dos Estados Unidos, mas são duas faces da hegemonia deles no mundo. Uma a gente acha muito positiva, e de fato, a indústria cultural. Agora, é uma parte da dominação americana também. Faz parte do Speak Softly, a indústria cultural, os filmes da Marvel, a música, todo o modo de vida americano que eles conseguem convencer e se colocar e impor para o mundo. E do outro lado, Big Stick. Isso é o nó que a gente tem para quando a gente vai estudar o que é o império, o que é o imperialismo, essas duas faces. O poder brando, o soft power, e o hard power, que é o poder militar, que o Trump exibe com toda a sua crueza. É algo para a gente pensar e ver daqui para frente como é que vai evoluir essa política americana para o mundo. Qual vai ter mais peso? Por enquanto é o seguinte, 90% parece estar sendo o Big Stick. Mas olha, a Laura trouxe um ponto bastante interessante em relação a essa indústria cinematográfica, especialmente nos Estados Unidos essa semana, que é isso, essa indústria não está auxiliando de forma alguma os Estados Unidos a se venderem para o mundo nesse momento, como fez no passado, né, Laura? Eu acho que eu acho que a gente tem que olhar tudo isso que o Trump está fazendo com muita reserva, porque ele é o machão que fala, eu faço, eu aconteço. Pô, ele bombardeou, ajudou a bombardear Gaza, foi lá, sequestrou o Maduro, mas não conseguiu derrubar o governo. Eu acho que a gente... mas ele está chantageando a Delcy? Está chantageando a Delcy. Está chantageando o povo venezuelano? Tá. Ele quer o quê? Ele quer pôr as petroleiras americanas ali para sugar de canudinho o petróleo venezuelano para Venezuela. Ele quer... Mas quem disse que o povo venezuelano vai deixar? Vamos lembrar, esses povos têm tradição revolucionária. E já estatizaram o petróleo da Venezuela uma vez, que foi exatamente para combater essa sucção de canudinho do petróleo pelos Estados Unidos. Então, tudo isso passa por uma sujeição dos povos do mundo. E não me parece que os povos do mundo estejam muito dispostos. Por exemplo, ele pegar e fechar um acordo sobre a Groenlândia com o secretário-geral da OTAN, alguém tinha alguma dúvida de que o secretário-geral da OTAN ia topar o acordo com o Trump? A OTAN é ainda mais esse secretário da OTAN. Não, e a OTAN é um órgão americano. Agora, eu quero convencer, e é isso que nós vamos ver, convencer o povo da Dinamarca, convencer o povo da Europa, porque... É aquela coisa, eles aumentaram os investimentos militares na OTAN para 5% do PIB. Aumentaram? Aumentaram. Mas isso aí tem um custo social que começa a ser sentido dentro da Europa. Então, não é assim que eles
eles chantageiam e a Europa... Bom, e a Europa pega e fala, tá bom, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Não, eu não acho que vai ser assim, eu não acho que seja simples assim, porque senão a equação estava muito fácil, já teria sido resolvido há muito tempo. Olha, eu faço isso, eu ameaço, mas e a resistência dos povos do mundo? Esta é a que conta e, inclusive, a que conta dentro dos Estados Unidos. Então, se a gente for ver, e o Trump não está conseguindo, porque você falou, Marighella, uma coisa muito importante, o poder se exerce através do Big Stick e através também do soft power. Ele está perdendo soft power, que é aquele poder do convencimento, é o poder da música, é o poder do cinema, é aquela coisa de vender um modo de vida legal. Cara, vocês viram as caricaturas dos groenlandeses falando, agora estamos nos preparando para ser uma colônia americana. Vocês viram nas redes sociais? Não. É sensacional, todos eles jogados no chão como se tivessem tomado fentanil. Esta é a imagem que os Estados Unidos mandam para o mundo. Quer dizer, vamos lembrar, houve um filme palestino o ano passado que ganhou o melhor documentário, uma produção que mostrava o genocídio na Cisjordânia. Então, Hollywood agora está está indicando um filme importantíssimo contra a ditadura que tem participação americana, ou seja, e a gente tem a distopia americana retratada com todas as suas facetas no cinema americano. Então, eu acho que, sabe, está tendo uma resistência muito grande, está tendo uma resistência do mundo da cultura, do mundo das artes, fora a resistência popular mesmo, contra o ICE e tal. Mas eu acho que, ou seja, nada está definido. Ele quer. Sim, professor. Não, só o seguinte, existe resistência nos Estados Unidos, a gente está vendo Minneapolis, a gente está vendo um problema social seríssimo, concentração de renda, a derrota eleitoral na cidade mais importante do mundo, que é Nova York. Claro que existe resistência. Agora, a resistência, e eu acho que na Venezuela existe resistência, evidente que existe. Agora, a resistência efetiva vai ser a gente recompor alguma unidade internacional para se contrapor aos Estados Unidos. Aqui na América do Sul, a gente tem uma maioria ultraconservadora, tem essa posição da diplomacia brasileira, que a gente vive um momento baixo da diplomacia brasileira, o não reconhecimento da eleição do Maduro, o impedimento, o veto que o Brasil fez à entrada da Venezuela no BRICS, a quase silêncio do Lula, até a invasão venezuelana, falando por elipses, dando indiretas, mas não expressando uma solidariedade efetiva. O Brasil, como o maior país da América do Sul, tinha obrigação de ter uma posição mais forte. Nessa questão do Conselho de Gaza, eu não entendo por que o Brasil não está vacilando faz quase uma semana para dizer se adere ou não. Não adere, não pode aderir, ainda mais se a gente tem um governo teoricamente progressista. Não pode aderir. Então nós temos que fazer uma pressão aqui dentro, o nosso povo, não estou dizendo os povos do mundo, que isso é muita coisa para a gente, mas pressionar o governo brasileiro a não entrar no Conselho de Paz. Seria uma derrota democrática aqui dentro do Brasil. Enfim, existe resistência. Eu acho que nós todos aqui temos um papel muito importante nisso, mas é preciso que o nosso governo também ajude nessa resistência. Posso fazer uma Perfeito. pergunta para o professor? Para finalizar, para fechar? Professor, diante do quadro que a gente tem, de o que vale é o peso do porrete, né? Nós temos um grupo de países do qual fazemos parte e somos proeminentes, são os BRICS, que nunca pensou, ao menos institucionalmente, em ser um acordo militar. Sempre foi um acordo econômico de cooperação. Seria o caso de entrar com essa pauta na mesa do Mercosul, dos BRICS? Eles estavam fazendo exercício militar a semana passada. Exercício militar conjunto ali na Ásia. Então, eu acho que começa também. O BRICS ainda é uma organização incipiente, porque o BRICS não tem sede, o BRICS não tem estatuto. O que existe é o Banco do BRICS.
mas o BRICS em si, ele existe quando existem as reuniões de cúpula ou reuniões de comissões. Eu acho que ele tem muito a ir adiante, é algo muito promissor. Eu acho que o Brasil deve se colocar mais como um país do BRICS. A ampliação dessa articulação é muito importante no mundo, mas ela ainda não consegue se colocar à altura dessa fúria, dessa investida dos Estados Unidos. A China, com todo o peso que ela tem internacionalmente, ela tem um peso na área comercial, na área de inteligência artificial, na área da indústria, é o maior exportador do mundo, é o maior parceiro comercial com quase todos os países da América Latina, mas ainda não tem essa capacidade política, eu digo BRICS, articulação, e mesmo a China, de se contrapor abertamente aos Estados Unidos. Agora, o Trump reage justamente contra isso, contra o crescimento chinês e contra o crescimento de um polo asiático de poder, ou de hegemonia no mundo, melhor dizendo, que possa fazer sombra ao poder americano. A reação dos Estados Unidos, isso que o Trump está fazendo, é uma reação ao surgimento de um polo concorrente na Ásia. Sim. Sabe, eu posso só falar uma coisa? Eu acho que a gente tem muita pressa. O ocidental tem muita pressa. E o Marigoni se lembra disso. O Marigoni, lembra dos protestos na Praça da Paz Celestial, quando teve aquele negócio, claro. e agora vai ter a revolução contra a burocracia chinesa e tal. E o que eles fizeram? Eles pegaram, falaram, bom, vamos negociar, vamos investir aqui, vamos investir ali, nananana, e dali surgiu uma nova forma de o Partido Comunista lidar com as reivindicações das massas populares dentro da China. Acho muito importante isso. A gente ficava com aquela pressa, né? E eu ouvi uma vez um protesto em solidariedade ao povo chinês que estava sofrendo aquela repressão. Ouvi o cara falando assim, calma, na China as coisas se medem em séculos. Sim. A gente fica nessa aflição, e nós estamos aflitos, porque nós estamos vendo que o Trump está fazendo esse monte de coisa, e as reações parecem que são pequenas. Vamos lembrar, vai ter eleição nos Estados Unidos, né? Eu acho que, eu tenho certeza, aliás, que a China está acompanhando a eleição que vai haver nos Estados Unidos atentamente, porque disso depende uma boa parte do jogo político no mundo. Se o Trump perde a maioria no Congresso americano, a coisa muda de figura. Ou ele pega e se investe em poderes ditatoriais mesmo, coisa que é uma possibilidade, mas ele perde uma legitimidade que ele tem hoje para pegar e falar e agir. Sim. Então eu acho que a gente fica, pô, precisamos nos mexer imediatamente. Mas vai ter eleição, gente, calma, que o Brasil é nosso e o mundo é nosso, e o povo americano está mostrando que não está gostando disso. O meu medo é ser defendido pela Pazuello, Tomás das Quantas e esses caras. Esses caras. Quem é Pazuello? Não, os militares que o Brasil tem para se defender. Não, mas caso aconteça alguma coisa contra o Brasil, nós estamos na mão dessa gentalha. Então, a minha preocupação é meramente militar. É se esse louco não é uma maneira de se expressar. Sim. Com relação ao Trump, ele vai falar, não, quero mais petróleo na Venezuela, quero petróleo na Colômbia, quero petróleo no Brasil. Mas tudo isso tem política no meio. Eu acho que é isso. Acho que quando a gente faz análise do Big Stick, a gente pensa só no componente força. Sim. Mas existe um componente fundamental para a política, que é o componente da legitimidade. E se o Trump perde essas próximas eleições no Congresso, ele perde boa parte da legitimidade que ele tem hoje para atacar os povos do mundo, e inclusive o próprio povo americano. Então, eu acho, você percebe que nós temos um horizonte aí, sim, de transformação muito próximo. Eu acho que a gente tem que pegar, e eu acho que é isso que inclusive explica uma certa inação. Quando você vê uma inação dos BRICS, ou da China, são aquela coisa das manifestações protocolares, de repúdio à ameaça ao Irã, repúdio ao sequestro do Maduro, tudo meramente protocolar. Eu acho que é isso que explica essa coisa. Além do que, os chineses não gostam muito de guerra mesmo. Historicamente, não gostam de entrar numa guerra. Como ele sempre diz, a melhor guerra é aquela que não se entra. Laura, aquela que você só me permite aqui.
Eu acho que, no médio prazo, a hegemonia dos Estados Unidos é decadente, é cadente. Quando isso que você fala, a liderança moral, isso o Gramsci que falava, hegemonia é liderança moral e liderança da força. Na liderança moral, ninguém acha mais que os Estados Unidos estão defendendo algum valor maior. Alguém acha que o Trump, ao invadir a Venezuela, ao ameaçar a Groenlândia, ao ir contra o Irã, está defendendo democracia, valores cristãos ocidentais? Ninguém acha isso. Então, essa liderança moral está em decadência. E é por isso que aumenta muito o poder militar, a violência, a brutalidade, porque é a maneira que ele tem de conter os seus aliados e conter os inimigos. Essa perda do poder brando, desse nome que for, da fala mansa ou do convencimento, é que faz com que a reação dele seja tão pesada. Ele não tem a oferecer prosperidade para o mundo. Ele diz: a Venezuela vai ter investimento, vai ser muito bom para o povo venezuelano. Alguém sério acha que o povo venezuelano vai melhorar de vida se ele implementar uma política de tomada do petróleo venezuelano? Ninguém acha isso. Então, a liderança moral acabou. Essa consciência de que ele é uma caricatura é uma impressão que a gente tem a partir da perda da liderança moral. Agora, ele está com 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, que são quase 9 trilhões de reais, 9 trilhões de reais de orçamento militar para o ano de 2026. Então, não é brincadeira. O Big Stick, que até é um símbolo fálico, né, machista, mas é o Big Stick que aumentou muito aí. Por quê? Porque a fala mansa acabou. Ele não fala manso em Davos, ele não fala manso na Casa Branca. Aliás, como colocou o Edu, a partir do que acontece nessas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, ele pode cair ou ele pode concretizar o golpe, que a gente já tem essa perspectiva que possa acontecer. Aconteceu na Argentina, ou é para cima ou é para baixo. Não fica no mesmo essa lugar. verve ditatorial de Donald Trump, de fato. Professor Maringoni, um prazer te receber. Muito obrigada pela presença com a gente aqui hoje. Tenha uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Até uma próxima. Um beijo para você. Muito obrigado, beijo para todo mundo. Tchau, Laura, Eduardo e Thalita. Até, beijo, professor. Vamos seguir com a política nacional. Olha só, a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, confirmou oficialmente que será candidata ao Senado pelo Paraná nas eleições de outubro. Responsável pela articulação política do governo Lula, Gleisi já foi senadora entre 2011 e 2019. Atualmente, ela é deputada licenciada. A ministra deverá permanecer no cargo até a data limite para deixar a função. Isso acontece em abril. A decisão foi anunciada nas redes sociais após reunião com o presidente Lula. Também participaram desse encontro o presidente do PT, Adinho Silva, e o atual diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, que é candidato da segunda vaga na disputa ao Senado pelo Paraná. Além de Gleisi Hoffmann, outros 20 integrantes do primeiro escalão do governo Lula devem disputar cargos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Executivo Estadual. E na direita, na extrema-direita, o pastor Silas Malafaia afirmou numa entrevista ao SBT News que a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República é fraca. Malafaia disse ainda que apoiará aquele que considera mais competitivo e apontou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como um nome que representa renovação política. Vamos ver. Deixa eu dizer uma coisa, política... Se você fizer com paixão igual a futebol, você vai agir por emoção e vai errar terrivelmente. Política se faz com inteligência. Eu tenho dito o seguinte: Ratinho, Zema, Caiado, Flávio Bolsonaro, todos eles têm competência para ser presidente da República. Mas a questão não é ter a competência para ser presidente da República. A questão é quem pode vencer essa corja que está destruindo o país. E, para mim, quem tem capilaridade, porque governa um grande estado, que é o Tarcísio, a Michele, que é a esposa de Bolsonaro, vai ter a direita, vão ter as mulheres, os evangélicos, e ele é filha de nordestino. Então, qual é a questão? A direita pura não ganha eleição. Para se ganhar essa eleição de Lula, tem que juntar centro e direita. Se não juntar centro e direita, ninguém vai ganhar a eleição. Então, o Tarcísio, ele engloba mais isso do que o Flávio. Eu não tenho nada pessoal contra o Flávio, eu sou amigo deles. Mas eu aprendi que a verdade, ela tem que ser absoluta. Eu não vejo o Flávio com musculatura para derrotar Lula.
O Silas, ele escancara exatamente o que é essa disputa que está acontecendo entre Centrão e extrema-direita, ou melhor, entre Centrão e a família Bolsonaro, que é porque Tarcísio de Freitas realmente cancelou aquela visita que faria Jair Bolsonaro, por conta dessa disputa que está se dando aí nos bastidores. Bastidores nem tanto, né? Porque está aí abertamente sendo discutido. O Bartolomeu I, patriarca de Constantinopla, fala... Você já imaginou um líder religioso fazendo o que esse rapaz, esse senhor aí acabou de fazer? O Bartolomeu I de Constantinopla, o Leão XIV, né? Um babalorixá de respeito, qualquer imã da igreja do muçulmano, do islamismo, ou então, né, um rabino. Não, falar da briga política, e eu acho que tem que ser líder religioso. Laura. Eu acho que o Silas Malafaia está falando que, quer dizer, está todo mundo querendo, falando, pelo amor de Deus, Bolsonaro, para com isso, se acalma, vai dar tudo certo. De uma vez que o Tarcísio eleito, ele vai te atender, mas o problema é que ele quer o compromisso, ele quer continuar mandando, e ele sabe aquilo. Ele quer o nome Bolsonaro, né? Ele quer esse protagonismo da família Bolsonaro. O negócio dele é familiar, egocêntrica. O negócio dele foi sempre fazer rachadinha com os filhos. Ora, mas isso, o negócio familiar dele. Sim. Não é assim, acho que a gente às vezes cresce um pouco essa ideia que ele tem do controle político. Ele é um negócio dele, sempre foi. 101 apartamentos, não é isso? Não, 51, 50, tanto faz. Eu vou defender o Bolsonaro. Vivo. Eu vou defender o Bolsonaro. O negócio dele sempre é esse. Eu vou defender o Bolsonaro. O Bolsonaro sabe que é ele que tem voto. Pô! Sabe? Não, Tarcísio. O Silas Malafaia não tem voto. Desculpa, Silas Malafaia. Você pode pôr ônibus para trazer um bando de idiota aqui para Paulista e tal. Mas quem tem voto é o Bolsonaro. Então o Bolsonaro quer mandar no processo eleitoral do Brasil com base na coisa mais legítima que existe dentro de uma democracia, voto. Sim. Ele tem voto, ele quer mandar no processo eleitoral porque ele é o cara que pode, de fato, carregar, e é isso. Ele é o nome dele, por isso que o Tarcísio precisa do aval dele, de fato. Então ele quer, e eu tenho certeza de que o Flávio não vai ser o candidato. Eles vão fechar um acordo e vão unificar uma candidatura da extrema-direita. Olha, eu li um bastidor ontem, que é o seguinte, que havia realmente um acordo entre Flávio e Tarcísio para até agora, março, Flávio desistir e Tarcísio tomar a candidatura. No entanto, as últimas pesquisas têm colocado Flávio e Tarcísio num patamar semelhante. Exato. E por conta disso, Flávio estaria agora dando para trás nesse acordo prévio. Só faltou combinar com a Faria Lima, né? Quer dizer, o problema é assim, a Faria Lima não tem voto, mas a Faria Lima tem poder. A Faria Lima tem a mídia, tem a grande mídia na mão. Sim. E não é ter a grande mídia na mão. A gente confia eu não tenho dúvida que a Folha quer apoiar o Tarcísio. Eu não tenho dúvida de que o UOL quer apoiar o Tarcísio, que o Globo quer apoiar o Tarcísio. Esses players que a gente sabe que são muito importantes dentro do processo eleitoral, porque são eles que levantam os escândalos, que criam escândalos, que vão criar suspeições. Quer dizer, esses caras ainda não se colocaram em movimento. Quem tem o apoio quem que esses veículos todos apoiam? Apoiam o Tarcísio e desconfiam muito do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, o que fez o Bolsonaro quando... O Bolsonaro moveu uma guerra contra a Rede Globo e contra toda a mídia, o cercadinho, aquela coisa toda. Esses caras ainda não entraram em campo, mas eles vão apoiar o Tarcísio, já apoiam, e apoiarão explicitamente o Tarcísio. Então, vai haver esse acordo. Então, o que se está querendo é que o Bolsonaro... É apressar o passo do Bolsonaro. Sim. E o Bolsonaro não quer sair de mãos abanando, porque ele sabe que se ele sair de mãos abanando, a família volta àquele estágio anterior, de ter que fazer rachadinha com o salário de empregado do mandato. Então é isso, quer dizer, vai fechar, não precisa ficar preocupado, o Silas, vai ser fechado esse acordo. O problema é que a família quer ter garantias, e sem garantias eles vão pegar e segurar o jogo até abril. Eu acho que também tem o fator Michele aqui. A Michele ficou, primeiro, lembra lá atrás? Quando ela foi para o Ceará e fez aquele, né? Sim. Aquela
PL Mulher. PL Mulher, aquela manifestação dela dizendo que não queria Ciro Gomes, né? E ela tinha uma razão muito factual, por assim dizer. O Ciro Gomes chamou o Bolsonaro de ladrão para baixo o tempo inteiro ao longo da sua vida política, né? Ele usou exatamente os mesmos termos que eu usei aqui. A coisa dele é uma rachadinha negócio, né, com o dinheiro da Câmara. Não posso dizer que o Ciro Gomes esteja enganado nesse caso. Agora, Michele contrariou a família. E foi colocada de lado, porque ela teve que se retirar da presidência aí do PL Mulher. Lembra-se disso, né? Ela falou, não, eu vou me afastar. Na hora ali, eles contemporizaram um pouco, tiraram o Ciro Gomes, mas depois ela foi afastada do PL Mulher. E ela tenta construir, não é nenhum ascensorista do Palácio dos Bandeirantes que me contou isso, mas é visível que ela tenta construir a candidatura dela para ser vice do Tarcísio. Na pior das hipóteses, para ela ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Talvez o Senado ou o Distrito Federal seja o que querem os filhos, porque daí, né, dá a ela um grau de protagonismo que ajuda o clã, mas não interfere nos negócios da família, não é? Porque cunhado não é parente, e no caso aqui da Michele, pelo jeito, esposa também não é, né? Parente para essa construção de núcleo, não, entre nós. Então, o Bolsonaro deixa claro que mulher não é parente quando ele chuta as mulheres. É a terceira que ele bota. Não, eu tenho essa impressão de que a família não quer de forma alguma Michele Bolsonaro nem compondo chapa com Tarcísio. Eu acho que trabalha para isso, inclusive. Porque sabe que é isso, ela vai se descolar assim que for eleita numa chapa, de repente, com Tarcísio, e não vai fazer parte de qualquer negócio da família Bolsonaro. Mas, enfim, vamos combinar, uma chapa Tarcísio e Michele é uma chapa forte. É uma chapa forte. É uma chapa fortíssima. Vai ter o apoio de toda a mídia. É aquilo que a gente estava falando ontem. A diferença entre o lulismo, ou entre o Lula e o anti-Lula é muito pequeno. Essas máquinas de propaganda ainda não se colocaram em movimento. Vão se colocar daqui a pouco. Então, e uma chapa é uma chapa que envolve uma mulher, que é bacana, que vai ter o apoio de um monte de igrejas evangélicas, que é importante, e vai ter o apoio do capital, do grande capital do Brasil, e vai ter o apoio do Trump. Então, cara, vamos combinar, retomando, é aquilo que a gente estava falando ontem, o Lula ganha em todos os cenários, mas não tem nenhum garantido. Sim. Esse é o ponto. O melhor dos mundos nesse momento é Flávio mantendo essa candidatura realmente. Vamos esperar para ver. Não tem pesquisa que comprove e eu sempre foco nos 20% do meio, né? Nem os... quando a gente fala 49%, a gente está falando dos votos gerais, porque inclui né, brancos, nulos e quem não quer votar. Então, tem quase 50% para o Lula, tem quase 45% para o Bolsonaro, e tem esses 5% que na hora em que você tira brancos e nulos viram 20%. Porque é quando você tem os tais dos votos válidos. E é sempre esse grupo de 20% que a gente precisa estar focando, que ou vai para lá, ou vai para cá, ou não vota. A gente fala o voto obrigatório no Brasil, mas 20% por aí, 18%, 22%, 23% não votam. Então, será que essa junção de evangélica mulher com o capital consegue capturar os 20% mais do que o Flávio Bolsonaro? Quanto desses 20% viriam, né, primeiro se motivar a votar e depois votar para esse lado? Não sei. Não sei e acredito que ninguém saiba. Então, o olho grande aí. Vou rodar nossa pauta. Olha só, reportagens do Estadão e do portal Metrópolis mostram que uma empresa ligada aos irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, tem como sede oficial uma casa simples de 130 metros quadrados no interior de São Paulo. No entanto, até março de 2025, essa empresa chegou a deter 1/3 de um resort de luxo no Paraná. À época da venda, em março de 2025, a fatia correspondia a cerca de 3,5 milhões de reais.
O endereço da empresa, em Marília, é também residência de um dos irmãos do ministro, listado como o presidente da companhia. A reportagem do portal Metrópolis esteve no local, encontrou um imóvel com sinais de deterioração. A cunhada de Toffoli afirmou ao estado de São Paulo não saber que a casa era sede da empresa, nem ter conhecimento de qualquer vínculo com o resort milionário. Os negócios, no entanto, aparecem nos registros oficiais. A gente está dando uma olhada nessas imagens do estado de São Paulo, o Estadão, que foi conversar com a cunhada do ministro Dias Toffoli. No Supremo Tribunal Federal, ministros passaram a defender o envio da investigação referente ao caso Master à primeira instância, como uma saída para contornar a crise de imagem enfrentada atualmente pelo ministro Dias Toffoli e, consequentemente, pela Corte. Toffoli, no entanto, resiste a deixar a condução das apurações. Vou colocar mais informações em relação a esse contexto todo. O advogado Valfrido Vardi deixou a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, que é controlador do Banco Master e alvo das investigações por fraudes financeiras. A saída ocorre em meio à avaliação de bastidor de que, diante do agravamento da situação de Vorcaro, ele pode aderir a uma colaboração premiada. O advogado é contra essa estratégia e, por isso, teria deixado o caso. Numa delação, o investigado conta o que sabe para ajudar nas apurações. Em troca, pode receber benefícios, como a redução de pena num caso de condenação. Segundo o jornalista Gerson Camarote, da Globo News, a possibilidade de uma delação premiada do banqueiro está causando apreensão em Brasília. Isso porque existia uma bancada do Vorcaro no Congresso, formada por deputados da extrema-direita e principalmente do Centrão. Laura Edu. Esse caso é muito bacana, né? É muito bacana porque... Bacana é uma palavra curiosa para falar sobre esse bem caso. abrangente. Todo mundo esperando a tal da delação do Vorcaro. Sim. Que é um cara, é um larápio, né? Um rematado larápio. O cara, ele construiu uma pirâmide, Sim. né? Uma pirâmide que ele pegou e teve esses ares de respeitabilidade e conseguiu vender essa pirâmide de cartas. Essa imagem da pirâmide é boa, porque o logo, né, tava o pessoal chamando atenção. É um M em que existe uma pontinha ali né, nesse logo. Ele pegou e empurrou isso pro Ibanez Rocha, e pro Cláudio Castro. Olha lá a pirâmide. Isso. É impressionante, ele construiu esse... Agora, o negócio está fazendo água por todos os lados, né? Quer dizer, essa investigação... E eu acho muito interessante, porque, olha, esse negócio, o Metrópolis mandar os repórteres ficarem hospedados lá, aí mostrar que tem um cassino lá dentro, quer dizer, eu tô vendo um cheiro de lava-jato, que é preciso que a situação seja clarificada o mais rápido possível. A gente já viu que o Alcolumbre não quer fazer CPMI nenhuma. Eles dizem que tem as assinaturas, mas não há clima no Congresso para a instalação de uma o CPI Mota como pegou, essa. falou, não, Sim. vai ficar na fila, não querem CPMI. Por quê? Porque a CPMI vai pegar essa bancada toda, que é uma bancada da extrema-direita e ligada a pastores evangélicos. É importante falar. Esse cara aí é ligado àquela igreja da Lagoinha. Era ele o cunhado que a gente falou outro dia. Sim. O cunhado não é parente, é o cunhado dele. É verdade, é isso, é o cunhado dele. O Zé, teu cunhado, o cara que é sócio do banco, era sócio do Banco Master e tal, o Zé foi o maior doador de campanha do Bolsonaro e do Tarcísio. Sim. Então, quando as pessoas pegam e falam, olha, isso aí vai pegar as altas esferas e tal, eu só tô vendo até agora pegar cara da direita. Eu acho importante a gente notar que, e o Lula tá falando, ó, investiga mesmo. O problema, onde é que tá o problema? O problema tá no Dias Toffoli. Sim. O Dias Toffoli tá enrolado nessa história, essa história desse resort Itaiaiá. Sim. Queria ficar nesse resort, hein? Tuiuiu e Itaiaiá. Esse resort tá ficando cada vez pior a situação dele. Agora, é aquela coisa, né? Vai ter que dar uma moralizada no STF. Né? O presidente da corte
está fazendo um tour aí para tentar convencer os demais membros da corte. Aliás, o Toffoli é um desastre, a começar desse cabelo pintado de acaju aí. Que tá... É um desastre esse homem, é um desastre. É um desastre, faz tempo já, não é agora. Mas é isso, quer dizer, a corte tem relações muito complicadas. Esse cara ter relações com os negócios do Banco Master é uma vergonha. Ah, não, mas é por meio de interpostas pessoas, por meio de parentes. Pô, tem que dar uma moralizada nisso, porque senão a corte fica extremamente vulnerável e aquilo que nós sabemos. Começa com o Toffoli, isso. Daqui a pouco vai vir o Alexandre de Moraes, e aí a corte que condenou o Bolsonaro começa a ficar sob suspeita. O STF estava vivendo um período de lua de mel com o povo brasileiro. Sim. Agora começa a viver um outro inferno. Então, ou bem... puxa o freio de mão e fala, gente, vamos combinar? Tem que ter um mínimo de moralidade aqui, pelo menos público. Então, é isso. Eu acho que esse escândalo coloca um monte de gente na roda, mas coloca principalmente o Toffoli e o Alexandre de Moraes. E precisa resolver isso. E uma maneira de solucionar, assim, urgentemente essa questão seria realmente o afastamento de Dias Toffoli enquanto relator desse caso. Nesse caso, inclusive, dessa casa em que o Estadão esteve, que pertence ao irmão de Dias Toffoli, é o seguinte, essa parte do resort que foi vendida, ela foi comprada por esse cunhado de Vorcaro. Então, assim, é essa relação de Dias Toffoli com o caso do Master e de Vorcaro nesse momento. Então, assim, há relações que precisam ser esclarecidas. No entanto, neste momento, o que pesa é sobre a imagem de um Supremo como um todo. Então, é isso. Se afasta um ministro nesse momento, só que as pressões são enormes. Porque é isso, a gente tem um centrão atuando, a gente tem uma extrema-direita atuando. Então, são interesses que se chocam nesse momento. Só uma coisa, até para você falar, pra você comentar também. Cara, e o escândalo do Banco Master, o que me deixa pasma é o seguinte, por que ele surgiu de repente agora? Primeiro porque ele foi liquidado, o banco foi liquidado. Agora, o banco que lesou a esse ponto aposentados, pensionistas, aqui, ali, acolá, em vários estados do Brasil e tal, não sei o quê. Como é que esse banco existe desde 2018? Quem era o presidente do Banco Central nessa época? Por que ninguém fala do Campos Neto? O Banco Central Independente. O Banco Central, o cara que... Por que ninguém fala do Campos Neto? Quer dizer, ainda nós temos um monte de gente blindada que ainda não apareceu no noticiário. Eu quero ver o Campos Neto explicar por que o Banco Master estava operando e já há muito tempo no vermelho e alegremente. Tudo bem, sim. Né? Quer dizer, eu acho que é uma pergunta, porque aí vamos atrás de todo mundo que beneficiou esse cara. Então, três parágrafos. Sim. Outro dia me perguntaram o que eu bebo durante o programa. A Laura é testemunha. É água na gaveta, na caneca maior. Aprendi que o copo maior é de água, no menor é de café. Para mim, juridicamente, o ministro Toffoli é desse tamanho. É menor que a minha garrafa, que a minha caneca de café. Tá? De todos os erros que o presidente Lula cometeu, em 3 mandatos e meio, 2 mandatos e meio, sim, a possibilidade de cometer erros é gigante. Poucos se comparam a colocar Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Ele é minúsculo, isso é a minha opinião, tá, ministro? Eu estou preservado pela Constituição. Minúsculo, juridicamente. Pega as decisões dele, pega as falas dele, que ele falou. Pega, por exemplo, o que ele falou sobre como é que ele chamou? O movimento militar de secessão. Não foi nem golpe, nem revolução. Isso é de um tamanho ainda menor do que esse aqui. Então pega o Toffoli. Ele é desse tamanho, juridicamente. Ele está num lugar que ele não devia estar de jeito nenhum. Né? Então tudo que passa pela mão dele passa pela possibilidade, né, de ter um resultado exatamente do mesmo tamanho dele, em que pese os grandes advogados, os grandes juristas que trabalham como assessores do Supremo. Isto dito, para mim tem muito de lava-jato nessa história do sítio. Sim. O pedalinho era do Lula porque ele ia lá, e ele ia mesmo. O triplex de 60 metros quadrados era do Lula porque ele foi lá. Né?
Então, vamos com muita calma nesse andor aí, porque chegar lá, o veículo de comunicação do cara que foi metido na cadeia pelo Dias Toffoli, quem mandou executar uma das condenações do Luiz Estevão, que é o dono do portal Metrópolis, foi o Dias Toffoli. Então, com muita calma nessa hora, né? Ele frequenta, ele veio cento e não sei quantos dias, se é do irmão dele? Quer dizer que é dele? Calma lá, vamos descobrir se é dele antes de fazer a denúncia, ou de levantar a suspeita para tentar derrubar um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou o Supremo como um todo. Vamos com muita calma nessa hora. Depois, terceira coisa, a investigação jornalística está andando para lados, todos, mas como disse a Laura, menos para trás. Para trásmente é que eu quero saber. Como é que esse banco se constituiu politicamente desse tamanho? Como é que ele se constituiu e permitiu-se que ele roubasse pessoas, senão não teria sido liquidado, ao longo de anos, com um método que todo o mercado financeiro sabia que era picareta. Exatamente. É aqui que eu quero saber. Quem tem responsabilidade? É CVM? É Banco Central? Quem que deixou isso acontecer? E não se o Toffoli parece que é dono de... Repito, em que pese eu achar ele desse tamanho. Sim. Mas isto aqui é agregar. Não, e antes teve o Alexandre Moraes. Não, porque o Alexandre Moraes, porque a mulher do Alexandre... Fantástico. Vamos discutir aqui o código de ética? Claro que tem que ter código de ética. O próprio, mais uma para demonstrar o tamanho do ministro Toffoli, ele pegar o avião de um empresário que tem, todos os empresários têm interesse no Supremo Tribunal Federal, com um advogado de uma causa para ver jogo de futebol. Sim. Então, né? Isto dito, vamos com calma antes que vire uma lava-jato com interesse de pegar e jogar lama na investigação que realmente interessa do Banco Master, que é quem se beneficiou, a quem beneficia, quem foi aquele que fez, quem foi aquele que se beneficiou e quem foi aquele ou foram aqueles que deixaram fazer. Perfeito. Encerrado a questão Master, encerrada não, né? Mas por enquanto aqui a nossa discussão. Eu vou trazer mais notícias para você. O presidente Lula assinou a medida provisória que atualiza o piso salarial nacional dos professores da educação básica. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, essa medida prevê novos critérios para o cálculo do piso da categoria. O reajuste para este ano é de 5,4%, elevando o valor para R$ 5.130 na jornada de 40 horas semanais. Um ganho real de 1,5% acima da inflação de 2025. O ministro da Educação, Camilo Santana, está agora em Porto Alegre. Há pouco ele foi à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde entregou unidades da Carteira Nacional Docente do Brasil e equipamentos do programa Mais Professores. Quem tem detalhes está acompanhando tudo ao vivo, é o nosso repórter Guilherme Oliveira. Bom dia, Guilherme, me ouve? Bom dia, Thalita, escuto bem. Olha, realmente o Brasil voltou, viu? Muito emocionante a atividade do governo federal aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A agenda do ministro começou hoje cedo aqui em Porto Alegre, na capital gaúcha. Antes de vir aqui para a URGS, ele foi para a UFSPA, que é a Universidade de Saúde aqui da capital gaúcha, onde ele anunciou a entrega de uma clínica. Vai ser SUS, milhões vão ser investidos, vai atender a população e os alunos também da UFSPA vão fazer formação nessa clínica. Aqui na Universidade Federal, ele começou, né, elogiando a Márcia, que é a reitora aqui da universidade, foi eleita com a maioria dos votos e falou que o governo também pretende acabar com a lista tríplice. Lembrando que a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul esteve sob intervenção do governo Bolsonaro, que indicou para ser o reitor o menos votado, mas que estava de acordo com a ideologia do Bolsonaro, com a linha dele, que era retirar recursos do ensino superior. Bem diferente do que está acontecendo agora, né? E o Camilo Santana anunciou aqui no Rio Grande do Sul muitos investimentos, além desses que eu coloquei agora na UFSPA. Ele, depois aqui da URGS, está indo para o sul do estado, para a cidade de Rio Grande, onde lá na Federal ele vai entregar alguns veículos de transporte coletivo para os alunos. Anunciou aqui na URGS também, Thalita, que vai ter um novo campus da URGS em Caxias do Sul, importante polo metalúrgico aqui do nosso estado, e também falou sobre a Carteira Nacional Docente. Para quem conhece a política sindical, associativa, tem muita relação, né? O que ele colocou? Foi falar com o Lula. Lula, médico tem carteira, jornalista tem carteira, por que o professor não tem?
Tem que ter, e o Lula disse, digo mais, tem que ser uma carteira bonita. Ele mostrou a carteira ali, ela é mais bonita, inclusive, que a dos parlamentares. De couro, muito interessante. E o que ele colocou? Pô, às vezes o professor vai no cinema, tem que imprimir lá um papel para dizer que ele é professor, não tem a carteira, vai ter desconto no iFood, vai ter desconto na Amazon, vai ter desconto na rede hoteleira do Brasil, e a valorização para criar uma cultura de valorização dos professores. A nossa equipe, Thalita, conversou com o presidente do Sindicato dos Docentes, que estava ali no palanque, né? O palanque tinha autoridades, entre elas também o pessoal do movimento sindical. Gostaria de chamar então a entrevista com o Jairo. Um reconhecimento muito importante para os professores e as professoras. É mais um instrumento nas mãos dos professores e das professoras que nós esperamos que seja muito útil na vida deles. Nós continuaremos lutando por mais valorização, por mais reconhecimento, mas a Carteira Nacional Docente é um importante passo. Estamos na luta e continuaremos na luta por mais recursos para a educação, assim como nós fizemos no final do ano, onde nós conseguimos nos movimentar e convencer o governo federal a desfazer o ataque absurdo que o Congresso Nacional tinha feito para a educação brasileira, retirando dinheiro das universidades e dos institutos federais. Felizmente, o governo recolocou o orçamento das universidades e institutos federais e nós estamos muito felizes com isso. Então também foi falado, Thalita, essa questão do corte, né, que teve na educação, quase 1 bilhão, o governo Lula então restabeleceu, né, colocando como prioridade a educação, e também foi falado, Thalita, como tu abriu aqui a matéria chamada para a nossa entrada, a questão do reajuste no piso do magistério, né. Então o ministro falou também sobre o reconhecimento dos professores das séries iniciais, também para receber esse piso do magistério, eles não estavam enquadrados, agora estão, pois também são professores, e um reajuste significativo, porque era muito pouco que estava previsto para o reajuste dos professores. E aqui também, na atividade de hoje, no palanque também estava a presidenta do Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul. Gostaria de chamar a entrevista dela também. Estamos aqui hoje na entrega das carteiras docente, mas um importante momento em que nós entregamos também um documento de reivindicações da nossa categoria, do CEPER Sindicato, grande parte dos professores aposentados, professores da educação básica e efetivos que estão no chão da escola, da importância desses atos. Ontem mesmo foi colocada a questão da medida provisória do valor do piso salarial profissional de 5,4, o qual nós estaremos agora fazendo um enfrentamento direto dentro do Congresso para que seja aprovada essa medida provisória, onde estabelece a valorização da nossa categoria, do modo geral em todo o estado e no Brasil. E além disso, o importante passo que nós temos que ter da aprovação do Plano Nacional de Educação, principalmente a meta 17, aonde está a questão da valorização profissional. Então esse é um momento importante aonde nós estamos aqui hoje com o ministro Camilo Santana. Toda e qualquer reivindicação da nossa categoria, nós estamos em frente e vamos continuar na luta. A luta para o próximo período de 2026 é de suma importância para toda a nossa categoria, que nós possamos eleger um projeto que realmente atenda às políticas públicas, principalmente a educação pública, laica, profissional, de referencial social, gratuita e de toda a nossa categoria. Quer finalizar? Quer fechar, Guilherme? Finalizar também que interessante, o Camilo disse que o presidente Lula colocou, né, que os ministros têm que estar na rua, têm que estar circulando no Brasil, inclusive para receber as reivindicações dos trabalhadores, né? A Rosana ali falou que entregou uma pauta de reivindicações, os técnicos administrativos aqui da Universidade Federal também entregaram uma pauta de reivindicações e o ministro ressaltou isso durante a fala dele, que ele não está aqui só para anunciar, mas também para escutar as demandas da classe trabalhadora. Então, finalizando, Thalita, muito bom, o Brasil voltou, tinham ali pessoas, trabalhadores, entregando a carteira para os professores, esse documento nacional docente, e também um vale de R$3 mil para os professores adquirirem um computador. Muito bacana, estamos aqui direto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, qualquer coisa é só chamar, Thalita. Demais. Guilherme, muito obrigada, bom trabalho por aí, viu? Até...
Eu acho que a gente tem que exaltar cada vez mais essas ações do governo Lula na educação. Eu achei muito legal o título do programa, que é Mais Professores, que remete muito ao Mais Médicos. A gente sempre fala sobre pautas importantes aqui, saúde e educação. Educação, tá aí, os professores recebendo carteira, recebendo melhores salários. A gente tem falado também sobre, às vezes, como Camilo Santana tem ficado na sombra, não aparece muito, mas está fazendo, está entregando. Camilo Santana que deve deixar a pasta agora para auxiliar ali também campanhas no Ceará, né? Mas, enfim, acho importante o que está sendo feito. Para finalizar, para fechar, Laura. Não, e uma vitória do movimento social. Sim. Eu acho que é tão importante isso, eu acho que é por isso que a gente elegeu esse governo. É um governo que escuta. A gente, outro dia, semana passada, a gente fez uma matéria falando sobre a crise das universidades federais. Sim. Crise de financiamento das universidades federais, dos programas assistenciais das universidades federais. A gente fez essa matéria aqui e cobramos do governo federal essa resolução desse problema. Sim. E essa recomposição do financiamento para a educação é uma resposta a isso. Então, é um governo que não é um governo que tem todas as respostas, mas é um governo que é capaz de escutar as reivindicações e de atendê-las na medida do possível e tal. Então, eu acho que esse é um recado, né? Quer dizer, o Bolsonaro foi o cara que indicou um interventor, praticamente, sobre a comunidade universitária ali do Rio Grande do Sul. O nosso governo é um governo que escolhe o primeiro votado, ouve a comunidade e tal. Então, eu acho super importante. A valorização dos professores é uma categoria que o Bolsonaro perseguiu o tempo inteiro, defendendo educação em casa, homeschooling. Sim, lembra disso? Sim. O direito dos pais de impedir o filho de se sociabilizar, né? Quer dizer, então, a categoria dos professores é uma categoria que sempre foi defendida e por isso tem essa importância, o Camilo Santana ir lá, entregar a carteira e ainda os benefícios, mostrando que esse é um governo que apoia a educação pública e gratuita. Acho fundamental. Perfeito. Todo mundo fala que educação, o futuro do pai, todo governante fala, só que se o governo federal não impuser por meio de custo, né, que o salário de professor é custo, por meio de custo, eles não vão fazer. Porque a conversa, prefere fazer uma parede, prefere fazer uma obra. Então, o governo federal voltado para a população mais pobre precisa continuar fazendo parede, universidade e escola técnica, e impondo salários e gastos para professores dos estados, para que estados e prefeituras também sigam nessa senda. É preciso priorizar a educação e é isso que a gente está vendo e acompanhando. Fico por aqui, pessoal. 12:04, logo mais às 4 horas, tem TVT News, segunda edição. Laura, Edu, beijo para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã eu volto às 10h30 no primeira edição. Fique ligado. Um bom dia para você. Tchau, tchau.